Milionário se casou com a nova empregada por uma ligação errada. Ela fez o que nenhuma outra faria. Fique e descubra essa história surpreendente. A estrada sinuosa que margeava o Lago de Genebra, na Suíça, permanecia deserta, exceto pelo rugido inconfundível de uma Ferrari F8 Tributo amarela que deslizava pela noite sob a lua prateada como um relâmpago em movimento. O carro, uma joia da engenharia italiana, refletia as luzes da cidade como um brilho fugaz no meio da penumbra. No horizonte, uma placa exibia uma mensagem enigmática. Às vezes, a alma precisa tropeçar na sombra para entender onde está a luz de que necessita. Embriagado, Nicolò Lorenzo Sarti, de 35 anos, herdeiro de uma das mais prestigiosas coleções de carros clássicos da Europa e dono de uma rede de concessionárias especializadas em restaurar relíquias automotivas, estava ao volante tentando se manter na estrada. Sua visão começava a embaçar, e seus pensamentos se misturavam ao álcool que havia consumido em excesso. Sua mente vagava, retornando incessantemente à sua noiva, Beatrice Isotta Mancini. Ele havia planejado tudo para aquela noite. O restaurante mais exclusivo de Genebra, um jantar reservado com antecedência e no bolso o anel que simbolizaria o início de uma nova vida. Estava pronto para pedi-la em casamento, mas exatamente quando o garçom trouxe a primeira taça de vinho, ele recebeu a mensagem. Nicolò, sinto muito, mas não poderei ir esta noite. Surgiu um compromisso de última hora com meu estilista. Amanhã é o evento beneficente e preciso que o vestido esteja perfeito. Não sei a que horas estarei livre. Melhor nos vermos amanhã. O estilista? Murmurou com um sorriso amargo, lembrando-se daquela desculpa superficial. Desiludido, saiu do restaurante e acabou em um exclusivo bar privado no distrito financeiro de Genebra. Com um caro Bordeaux como única companhia, Nicolò se deixou levar pela tristeza, tentando afogar a sensação de vazio. Enquanto terminava o último gole de sua taça, chamou o garçom e, com voz amarga, confessou. Eu estava pronto para pedi-la em casamento esta noite, mas ela nem sequer apareceu. Tudo o que planejei foi por água abaixo. O garçom, um homem de meia idade com olhos sábios e serenos, respondeu enquanto enchia a taça. Lembre-se, senhor, que às vezes não conseguir o que se quer é um maravilhoso golpe de sorte. Os faróis da Ferrari iluminavam a curva quando, de repente, algo apareceu na estrada. Seus olhos mal conseguiram distinguir uma figura magra e ágil, um cervo, que atravessava a pista sem pressa. Sobressaltado, Nicolò virou bruscamente o volante e a Ferrari deslizou sobre o asfalto, derrapando para o lado. O carro parou com um forte estrondo e, após alguns segundos de tensão, o silêncio tomou conta. Maledizione, murmurou com voz rouca, deixando-se cair contra o encosto do banco. Uma leve fumaça começava a sair do motor e o painel indicava uma falha no sistema de refrigeração. A Ferrari, como todo carro de alto padrão, havia ativado o sistema de segurança e desligado automaticamente, deixando Nicolò preso no meio da estrada sem possibilidade de religá-la. Beatrice, murmurou pegando o telefone. Onde você está quando eu realmente preciso de você? Confuso entre seus pensamentos e o álcool, discou o número de Beatrice, mas o telefone foi direto para a caixa postal. Claro! Exclamou sarcasticamente, soltando uma risada amarga. Suponho que há prioridades, não é? Como o compromisso com o estilista. Sem opções, buscou entre seus contatos e discou o número da mansão. No terceiro toque, alguém atendeu do outro lado. Alô? Mansão Mancini, quem fala? Respondeu uma voz feminina suave que ele acreditou reconhecer de imediato. Beatrice. Querida, graças a Deus, murmurou com um tom quebrado. Estou preso no carro, na estrada ao lado do lago. Preciso que venha, por favor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Renata Elisabetta Manzini, a jovem empregada de 23 anos, imigrante da Itália, reconheceu a voz abatida de Nicolò, identificando-o como o noivo de sua patroa, e sentiu um aperto no peito. Mesmo sem compreender totalmente o que estava acontecendo, entendeu que ele a estava confundindo com sua noiva, Beatrice, mas não teve coragem de corrigi-lo. As palavras de Nicolò,
tão carregadas de angústia e necessidade, chegaram profundamente à sua alma. A verdadeira compaixão não significa apenas sentir a dor do outro, mas também agir para aliviá-la. Eu não, balbuciou Renata, sem saber o que dizer, decidindo se aproveitar da confusão dele para poder ajudá-lo. Onde você está exatamente? Perto do lago, na estrada em direção a Montreux. Não sei. Nicolau suspirou, perdendo o fio dos pensamentos. Não demore, amor. Não posso ficar aqui sozinho esta noite, e estou bêbado. Renata, com o telefone colado ao ouvido, sentiu o coração bater acelerado. Era o sonho secreto dela, desde que começou a trabalhar na mansão. Ouvir aquelas palavras dos lábios de Nicolau, mas jamais imaginou que isso aconteceria dessa maneira. Eu vou até aí, respondeu com voz trêmula, tentando soar segura. Espere por mim. Chegarei o mais rápido possível. Eu sabia que você não me abandonaria, murmurou ele com um tom de gratidão que fez a pele dela se arrepiar. Obrigado, Beatrice. Eu te amo. Essas últimas palavras a deixaram imóvel por alguns segundos, com o olhar perdido e o coração disparado. Sem perder mais tempo, procurou sua patroa, mas a senhora ainda não havia chegado em casa. Tentou ligar para o celular dela, mas caía sempre na caixa postal. Desistindo das vias corretas e sabendo que não podia esperar mais, Renata decidiu agir por conta própria. Chamou rapidamente um serviço de táxi e esperou na porta lateral da mansão, com um lenço escuro cobrindo a cabeça. Quando o táxi chegou, ela entrou apressada e deu o endereço ao motorista com voz firme, embora seus pensamentos estivessem em completo caos. Após contar brevemente o que estava acontecendo, nervosa, o motorista apenas respondeu: às vezes, é necessário agir fora do convencional para seguir o caminho que o coração dita. Ao chegar, a Ferrari estava à beira da estrada, com uma fina coluna de fumaça subindo em direção ao céu. Renata desceu do táxi e correu até o carro. Estou aqui, chamou suavemente, aproximando-se do veículo e batendo no vidro da janela. A porta se abriu e ele saiu cambaleando, olhando-a fixamente com um sorriso de alívio. Ele estava confuso, mas em sua embriaguez mal conseguia notar os detalhes. A luz da lua iluminava o rosto de Renata, e com os cabelos cobertos pelo lenço escuro, ela parecia tão elegante e sofisticada quanto sua noiva. Beatrice, murmurou, e de repente a envolveu com os braços. Obrigado por ter vindo. Antes que Renata pudesse reagir, ele inclinou o rosto na direção dela e depositou um beijo suave, quente e fugaz em seus lábios. A surpresa a deixou paralisada. Um instante que ela desejaria lembrar para sempre, mesmo sabendo que ele a confundia com outra pessoa em seu estado de embriaguez. Nicolau, sussurrou ela, incapaz de conter o tremor em sua voz. Você não sabe o quanto significa para mim, disse ele, apoiando-se nela. Renata tentou conter o turbilhão de emoções e a confusão que sentia naquele instante. Seu rosto corou pelo beijo inesperado e sua voz tremia enquanto tentava escapar daquela situação comprometedora. Nicolau, acho que deveríamos verificar o carro. Pode ser perigoso ficarmos aqui, murmurou, afastando-se e olhando para o motor. Nicolau, ainda com um sorriso torto e os olhos semicerrados pela embriaguez, soltou uma risada baixa e divertida. Você? Verificar o carro? Meu amor, o que você poderia saber sobre isso? Brincou, apoiando-se na lataria do carro. Renata devolveu um sorriso enigmático e, com um toque de desafio, respondeu: Você se surpreenderia, Nicolau. Sem dizer mais nada, ela se desvencilhou dos braços dele e caminhou decidida em direção à frente do carro. Com ele cambaleando atrás dela, Renata aproveitou um instante para parar e observar a paisagem sob a luz da lua e o reflexo do lago, enquanto respirava fundo. Em sua mente, ecoavam as palavras de seu falecido pai, dono de uma oficina mecânica modesta em sua pequena cidade natal na Itália. Não há problema que não possa ser resolvido quando a vontade e a serenidade trabalham em harmonia. Com determinação inclinou-se sobre o motor, onde uma mangueira parecia solta e algumas gotas de líquido escapavam.
Ela ajustou a mangueira com mãos firmes e deu um pequeno passo para trás, limpando discretamente as mãos. Então, com a confiança de quem sabe o que está fazendo, disse: "Espere aqui um momento, vou ver se funciona." Ela entrou no carro, girou a chave e o motor rugiu, rompendo o silêncio da noite. Nicolò, impressionado e ainda cambaleando, aproximou-se lentamente do carro e, com uma expressão de espanto, murmurou: "Você é extraordinária. Juro que, esta noite, sinto que te amo mais do que nunca." Renata sorriu com uma mistura de nervosismo e satisfação. Apontando para o banco do passageiro, disse: "Agora é sua vez de sentar ali, eu vou dirigir." Enquanto ele obedecia, Renata rezava em silêncio para se lembrar bem das lições de direção que havia recebido de seu pai na adolescência. Fechou a porta sem hesitar, ajustou as mãos no volante e exalou lentamente, deixando que seus pensamentos se aclarassem. Só quando a mente se aquieta, podemos ouvir a verdadeira orientação que nasce de dentro, lembrou, sentindo uma calma que a preenchia de determinação. Nicolò sentou-se ao lado dela, olhando-a com uma mistura de admiração e confusão. Renata ligou o motor com determinação, pronta para levá-lo para casa e, talvez, viver uma noite que jamais havia imaginado. Enquanto Nicolò se acomodava no banco do passageiro, o cansaço e o excesso de álcool começaram a fazer efeito, e pouco a pouco sua respiração ficou lenta e profunda, até que seus olhos se fecharam. Renata, ainda com as mãos firmes no volante, o observou com uma mistura de ternura e incerteza, sem saber exatamente como proceder. Sabia que levá-lo para casa era o certo, embora o endereço exato fosse desconhecido. Suspirou e, procurando alguma pista, verificou o GPS do carro. Ali, na lista de destinos frequentes, estava o endereço da mansão Sarti. O amor é aquela brisa silenciosa que te leva para casa, mesmo quando você não sabe que está procurando por ela. Com um último olhar para Nicolò, que já dormia profundamente, acelerou suavemente pela estrada noturna, seus pensamentos cheios de confusão e do mistério da noite que havia vivido até aquele momento. Será que às vezes o destino nos conduz por caminhos inesperados para revelar o que realmente precisamos? Ao chegar, parou o carro em frente à imponente mansão, que se erguia majestosa sob a luz tênue da madrugada. Saiu do carro, contornando-o em silêncio, e abriu a porta do passageiro, onde tocou suavemente no ombro de Nicolò. "Nicolò, chegamos", sussurrou. Ele entreabriu os olhos, confuso por um instante, antes de reconhecê-la. Com um sorriso de alívio e gratidão, balbuciou algo incompreensível enquanto tentava se levantar. Ela o segurou com cuidado e ele, cambaleante, se apoiou em seu braço. "Você tem a chave?" perguntou ela em voz baixa para não quebrar completamente o encanto daquele momento. Ele começou a procurar nos bolsos sem muito sucesso, até que finalmente sorriu, tirando a chave com um brilho de diversão nos olhos. "Aqui está, meu amor. Não se preocupe", disse, segurando-a com orgulho. Renata pegou a chave e o ajudou a caminhar em direção à porta principal. Ao entrar, a mansão revelou seu esplendor silencioso, envolta em sombras e reflexos suaves. Enquanto o guiava até as escadas, Nicolò murmurou, deixando-se levar pela embriaguez e pela calma da madrugada: "Esta noite não teria sido perfeita sem você. Que sorte eu tive de te encontrar quando achei que tinha te perdido, quando pensei que você estaria longe." Ela, mantendo a compostura, deu-lhe um sorriso sereno, deixando aquelas palavras pairarem no ar. "Às vezes o coração nos leva aonde a razão nunca ousaria ir", murmurou, relembrando toda a sabedoria aprendida com seu pai. A cada passo ela se deixava guiar pelas indicações vagas de Nicolò, que apontava fracamente para seu quarto. Ao chegar, abriu a porta e, com esforço, o ajudou a se deitar na ampla cama. Mas antes que ela pudesse se afastar, ele a envolveu firmemente pela cintura, fazendo-a cair inesperadamente sobre ele. Nicolò riu, seu rosto cheio de felicidade e seus olhos iluminados por uma ternura que ela jamais imaginou receber. "Eu te amo, Beatrice", sussurrou, olhando-a com devoção. Renata, com o coração acelerado, o observou presa em seu olhar. Sua mente lhe dizia que devia ir embora, mas seu coração, envolvido naquele vínculo inesperado, resistia em partir.
Nicolò, o amor verdadeiro é aquele que se dá sem esperar nada em troca. Descanse. Eu preciso ir, disse, levantando-se suavemente. Ele, com os olhos ainda semicerrados, olhou-a suplicante, segurando sua mão para impedir que ela se afastasse. Fique aqui, eu não quero ficar sozinho. Ao ver sua expressão, Renata sentiu um impulso de consolá-lo e cedeu. Vou te contar um segredo, meu amor, disse Nicolò com um ar enigmático. Esta noite eu te esperei no restaurante, mas você nunca chegou. Apenas escreveu que iria ao seu estilista. Me embriaguei pela dor que senti quando cancelou nosso encontro. Sabe por que isso me machucou tanto? Porque eu tinha tudo planejado para te pedir em casamento. Você é o meu amor. E esta noite, quando te beijei, senti a força desse amor brotar de forma incontida, até mesmo de maneira diferente, com mais intensidade. E o fato de você ter vindo imediatamente para me resgatar confirmou o seu amor por mim. A jovem ficou atônita. Um tremor repentino percorreu todo o seu corpo. Aquelas palavras não eram destinadas a ela, mas soavam tão autênticas como se tivessem sido esculpidas precisamente para seu coração. De repente, Nicolò acrescentou algumas palavras que atravessaram seu peito como uma flecha, antes de adormecer. Aliás, não sei o que você fez, mas esta noite está incrivelmente linda. Renata sentiu que o mundo parava ao seu redor. As palavras de Nicolò, cheias de honestidade e dor, a atravessaram como um raio. Por um instante, ela não soube o que responder, nem como interpretar o rumo inesperado que aquela noite estava tomando. Um turbilhão de emoções se agitava dentro dela. Uma mistura de alegria, confusão e um medo crescente pelo engano no qual, sem querer, havia se envolvido. Com a voz trêmula e os olhos carregados de uma emoção que tentava conter, sussurrou para si mesma, enquanto o observava profundamente adormecido, incapaz de ouvi-la. Nicolò. Fez uma pausa, sentindo o peso de suas palavras e a gravidade do momento. Meu pai costumava dizer que quando o coração fala em sussurros, ele também nos confronta com uma verdade que não esperávamos. Talvez esta noite esteja mostrando algo que você também precisava descobrir. Sentou-se em uma cadeira ao lado da cama e, como em um gesto protetor, colocou delicadamente a cabeça sobre o peito dele. Sem perceber, acabou adormecendo profundamente, ambos acompanhados pela serenidade da madrugada. Horas depois, os primeiros raios de sol a despertaram. Ao abrir os olhos, ainda recostada sobre o peito de Nicolò, encontrou-o dormindo, com uma respiração tranquila e um rosto que irradiava uma paz desconhecida. Em silêncio, ela o contemplou absorta, maravilhando-se com aquela serenidade que jamais havia percebido nele durante suas furtivas observações das sombras da mansão de sua patroa, a noiva de Nicolò. Nervosa e surpresa, levantou-se com cuidado, tentando não fazer barulho. Ao chegar à porta, parou e olhou para ele uma última vez, gravando aquele instante em sua memória. Um pensamento ressoou em sua mente. O verdadeiro amor é como um despertar silencioso, uma chama serena que ilumina sem consumir. Desceu as escadas em silêncio e, ao chegar à entrada, pegou o telefone para chamar um táxi. Enquanto esperava, sentiu uma mistura de tristeza e gratidão. Havia compartilhado uma noite com o homem que despertou nela um sentimento puro e inesperado. O afeto autêntico surge no silêncio como uma flor que floresce sem esperar ser vista. Com as primeiras luzes do amanhecer, Renata chegou à mansão e entrou pela porta lateral, certificando-se de que ninguém a visse. Seu coração batia acelerado, tanto pela pressa quanto pela carga emocional que carregava consigo após aquela noite. A mansão estava cheia de funcionárias que, como ela, cuidavam de manter tudo em perfeita ordem, mas naquele momento ela esperava que ninguém percebesse sua presença incomumente cedo. Ao chegar ao seu quarto, olhou-se no espelho, e a imagem refletida devolveu uma expressão de incredulidade e nervosismo. Sem perder tempo, trocou rapidamente por outro uniforme de empregada, ajustando a touca e alisando o avental com as mãos trêmulas. Por dentro, uma inquietação a dominava,
Um debate silencioso, mas feroz, sobre se deveria confessar ou não à sua patroa, Beatrice, o que havia acontecido. Às vezes a verdade pesa tanto quanto o silêncio, mas é o coração que decide qual é o peso que deve carregar. O eco da noite anterior ainda ressoava em sua mente. Ela se lembrava de cada palavra de Nicolò, cada gesto, e especialmente daquele beijo, tão genuíno, que a havia transportado para fora da realidade que sempre conheceu. Agora, porém, estava de volta ao seu lugar, ao seu papel, e a decisão sobre o que fazer tornava-se urgente. Devo contar a verdade ou permanecer em silêncio? Pensou, sentindo o peito se apertar. Uma parte dela dizia que precisava ser honesta, que Beatrice tinha o direito de saber, mas outra, uma voz fraca e carregada de um medo inexplicável, temia o que aquela revelação poderia causar. Sentou-se por um instante na beira da cama, deixando que seus pensamentos emergissem. Seu pai costumava recitar um poema. Será que o silêncio será suficiente para proteger o que sinto? Suspirou, tentando se acalmar, e enquanto observava seu reflexo no espelho, aplicou mais um pouco de seu perfume de jasmim e bergamota. Renata se levantou, alisou o uniforme e, com uma expressão decidida, saiu do quarto, esperando que sua aparência não chamasse a atenção entre as outras funcionárias da mansão. No entanto, pelo que pôde perceber, a patroa ainda não havia saído de seu quarto. Horas depois, quando os últimos vestígios da noite se dissiparam e o sol brilhava timidamente através das janelas, Nicolò despertou com uma leve sensação de confusão. Algo em sua mente oscilava entre a realidade e um sonho doce, quase etéreo, que o envolvera na noite anterior. Levou as mãos à testa, tentando lembrar-se dos detalhes, mas tudo se desvanecia como o eco de uma melodia. A alma sabe de segredos que a mente ainda não alcança, como se o destino esperasse pacientemente que estivéssemos prontos para enxergar. Inspirou profundamente e um aroma inesperado o surpreendeu. Era uma fragrância suave e cativante, uma mistura de jasmim e bergamota que parecia ter impregnado o ambiente do quarto. Surpreso, tentou entender a origem daquele perfume. Sua noiva, Beatrice, sempre usava uma essência inconfundível, um caro Chanel que anunciava sua presença antes mesmo que ele a visse. Aquela fragrância, no entanto, era completamente diferente. Tinha uma delicadeza sutil e envolvente como um sussurro que o convidava a recordar algo que ele não conseguia definir. Ao tirar a camisa, percebeu que aquele aroma persistia em sua pele, e algo dentro dele se mexeu, como se tivesse tocado uma corda oculta em seu ser. Parou por um momento, fechando os olhos e inspirando profundamente aquela fragrância, que parecia evocar uma ternura inexplicável, próxima e reconfortante. Abriu os olhos lentamente e, ao olhar para sua camisa, algo chamou sua atenção. Um longo fio de cabelo castanho estava preso ao tecido. Seus olhos se arregalaram, cheios de perplexidade. Pegou o fio entre os dedos, examinando-o, e logo percebeu que aquele cabelo não correspondia ao tom claro de Beatrice. Era castanho, macio e brilhante, um detalhe que o deixou ainda mais intrigado. A mente pode resistir, mas o coração sempre reconhece o que é verdadeiro. Uma pergunta surgiu em sua mente como um sussurro carregado de incerteza. Se não foi Beatrice, quem esteve aqui? Quem me resgatou e dormiu ao meu lado? A incredulidade e a confusão o envolveram, enquanto o vestígio daquele perfume misterioso provocava uma sensação de calor desconhecido dentro dele. Ele lutou por alguns segundos, tentando dar sentido àquilo. Por fim disse a si mesmo, quase zombando de seus próprios pensamentos. «Que bobagem estou dizendo!» exclamou, tentando afastar aquela estranha possibilidade. «Só Beatrice teria vindo ao meu socorro. Quem mais se preocuparia tanto?» Ficou em silêncio por alguns instantes, observando a luz que iluminava o quarto, enquanto uma lembrança inesperada, pequena mas insistente, o trouxe de volta ao instante do beijo que, na noite anterior, havia deixado uma impressão inesquecível. Reviveu o calor, a suavidade daquele momento, como se fosse uma chama que o atravessara de um jeito que nunca sentira antes. «Aquele beijo», murmurou, levando os dedos aos lábios num gesto inconsciente.
Me fez sentir um amor ainda mais profundo por ela. Sorriu convencido de que fora Beatrice quem estivera ao seu lado, embora algo dentro dele, uma pequena centelha de dúvida, resistisse a desaparecer. A mente duvida onde o coração já conhece a resposta. Às vezes, a verdade só precisa da coragem para ser aceita. Renata continuou com sua rotina matinal, tentando ignorar o turbilhão de emoções que a invadia. No entanto, cada canto da mansão parecia ressoar com as palavras da noite passada e com o calor daquele abraço e daquele beijo que Nicolò, confundindo-a, havia lhe oferecido. Quando apenas algumas horas haviam se passado desde seu retorno, uma colega do serviço apareceu na cozinha, onde Renata tentava se concentrar em suas tarefas, e anunciou: "A senhora Beatrice pediu que você levasse o café dela para o salão principal." Sentiu o coração disparar. Preparar o café para a patroa não era novidade, mas desta vez suas mãos tremiam como nunca. Escolheu o café mais refinado da despensa, um exclusivo ristreto, sabendo que Beatrice tinha gostos sofisticados, e preparou a bandeja com cuidado. No entanto, o delicado tilintar da xícara, que rangia levemente sempre que ela tentava colocá-la no lugar, atraía. Estava nervosa. O ato mais simples se torna um desafio quando a verdade interior tenta vir à tona. Renata, segurando a bandeja, respirou fundo, tentando acalmar o coração, e finalmente tomou uma decisão enquanto saía da cozinha. Contaria a Beatrice o que havia acontecido. Talvez, ao explicar como havia acabado naquela situação, pudesse encontrar uma calma que até então lhe escapava. Talvez a verdade aliviasse o peso que carregava nos ombros. Ao atravessar os corredores em direção ao salão principal, cada passo reforçava sua determinação. Ao chegar, parou por um instante, respirou fundo com o olhar baixo e então entrou com a bandeja. Sua voz soou mais baixa do que o habitual, mais firme, mantendo os olhos fixos no chão. "Bom dia, senhora. Gostaria de dizer que..." Mas ao levantar o olhar, suas palavras morreram em sua garganta. Ali, sentado ao lado de Beatrice, estava Nicolò, observando-a intensamente, seus olhos fixos nela, como se tentassem desvendar algum segredo. Um arrepio percorreu seu peito, deixando-a pálida de terror, tão exposta como se toda sua alma estivesse nua. Não há vestimenta para a nudez da alma quando alguém vê além das palavras, no espaço íntimo onde reside sua essência. Antes que a empregada pudesse articular outra palavra, Beatrice, com seus cabelos dourados cuidadosamente penteados e uma elegância fria que emanava sofisticação e altivez, interrompeu sua confissão com um tom desdenhoso e um olhar carregado de desprezo. "Se você não tem nada importante para dizer, traga outra xícara imediatamente", disparou Beatrice com desprezo. "Não vê que meu noivo está aqui? Não tenho tempo para ouvir bobagens de empregadas." Seguiu-se uma pausa ensurdecedora, como lâminas afiadas cortando o ar. "Querido", continuou a noiva, voltando-se para Nicolò com um sorriso doce, mas vazio, "você não sabe o quanto odeio essas interrupções. É tão irritante quando os empregados e certos funcionários não entendem que há diferenças. Que nem todos compartilham do mesmo status, não é?" As palavras de Beatrice eram um cruel lembrete de seu lugar naquele mundo. Renata, com os olhos baixos e sentindo-os umedecer, colocou a bandeja sobre a mesa com a maior delicadeza possível. Depois, recuou lentamente, obrigando-se a manter a compostura, enquanto uma mistura de humilhação e desilusão preenchia seu peito. Ela se afastou em silêncio, mas um pensamento repentino veio à sua mente. Algo que uma vez ouvira seu pai dizer em sua distante aldeia natal: "Cada passo que damos com humildade é um caminho para uma grandeza que ninguém pode nos tirar." Renata saiu do salão deixando a bandeja no lugar indicado e, enquanto se afastava, sentiu os olhos de Nicolò sobre ela, como se ele estivesse tentando desvendar algo invisível em sua atitude. A sala permaneceu em um silêncio denso, quebrado apenas pelo leve tilintar da porcelana na bandeja. Nicolò, que havia observado a cena sem emitir uma palavra, endireitou-se em sua cadeira e olhou para Beatrice com um brilho incomum nos olhos. "Beatrice,
Acho que você poderia tratá-la com um pouco mais de respeito. Não era necessário usar aquele tom. Não com alguém que claramente está fazendo seu trabalho com dedicação. Você nem a deixou falar. Disse com voz firme, sem esconder um leve tom de reprovação em suas palavras. Beatrice, surpresa pelo comentário, soltou uma risada fria e semicerrando os olhos. Manteve sua postura altiva. Com um sorriso que mal tocava seus lábios, virou-se para ele, inclinando ligeiramente a cabeça, como se quisesse minimizar a situação. Querido, respondeu num tom tão doce quanto distante, não vamos perder tempo discutindo opiniões divergentes sobre algo tão trivial quanto o serviço doméstico. Cada um cumpre seu papel na vida, e assim deve ser. Você realmente se importa tanto com esse assunto a ponto de querer iniciar uma discussão? Nicolò manteve o olhar fixo em Beatrice e sua expressão perdeu o ar de afeto e tornou-se mais séria, quase solene. Observando-a com uma calma contida, inclinou-se ligeiramente para a frente, permitindo que suas palavras se espalhassem pelo ambiente com um peso inesperado. Nunca se sabe se os papéis podem mudar com o tempo, Beatrice, disse com um tom grave e profundo. Talvez por isso devamos lembrar que a verdadeira grandeza não está em usar as diferenças para nos elevar, mas para elevar os outros. A frieza no rosto de Beatrice endureceu por um instante. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e uma centelha de desconforto surgiu em seu olhar. Pela primeira vez, parecia sem palavras. Seu sorriso cortês desapareceu lentamente, substituído por uma expressão de impaciência, quase de desgosto. Não entendo por que devemos nos deter nesses assuntos, querido, replicou ela, com uma frieza mal disfarçada. Estamos falando de alguém que tem seu lugar nesta casa, nada mais. Todos cumprem um papel. Você e eu nascemos para ocupar espaços diferentes. É uma verdade inevitável. Nicolò permaneceu em silêncio. Seu olhar vagou para o espaço vazio por onde Renata havia desaparecido, sentindo o eco de sua própria frase ressoar em sua mente. Naquele momento, uma sombra de dúvida e desilusão atravessou seu coração. Um pequeno, mas crescente vazio que nem o luxo nem o conforto de seu ambiente poderiam preencher. Enquanto o silêncio tensionava o ambiente na sala, Nicolò pegou a xícara de café que Renata havia deixado e, ao levá-la aos lábios, percebeu um rastro sutil no ar que se misturava ao aroma do café recém-servido. Era quase imperceptível um sussurro de perfume que persistia na atmosfera, uma mistura delicada de jasmim e bergamota, que o envolveu por um instante superando o resto dos aromas da sala, como uma melodia desconhecida que se ouve novamente após muito tempo. A verdadeira essência de um encontro permanece como uma fragrância no ar, capaz de nos levar de volta ao que está destinado a ser descoberto. O contraste era tão claro, tão inesperado, que o sabor do café se desfez, dando lugar à lembrança daquela fragrância, tão rara em sua vida, que sua mente foi transportada para a beira da estrada, à beira do lago, sob o brilho prateado da lua e o murmúrio da noite. Os fragmentos da noite anterior voltaram com força, o beijo fugaz, o abraço e a ternura, como se o perfume que sentia agora fosse um sinal oculto. Ele inclinou a xícara sobre os lábios, fechando os olhos, tentando se concentrar naquela fragrância, para não perder a pista que evocava. O sutil jasmim e a fresca bergamota o transportaram novamente à sensação daquela noite. Ao toque suave e caloroso de uma mulher que ele acreditava ser Beatrice, mas que agora começava a se transformar em uma dúvida crescente. E se... pensou, sem terminar a frase, deixando que aquela possibilidade quase improvável fizesse o mundo ao seu redor desfocar por um instante. Beatrice o olhou com um ar de impaciência que não conseguia disfarçar, suas palavras ficando no ar sem resposta. Ele mal parecia notá-la, seus pensamentos presos no momento da noite anterior, naquela mulher desconhecida que o havia sustentado e guiado com uma ternura que agora, entre a névoa da lembrança e o aroma persistente, começava a se tornar algo muito mais familiar. Nicolò afastou a xícara dos lábios, observando Beatrice com um olhar fixo e calculado. A pergunta que ele estava prestes a fazer não seria casual.
tentaria com sutileza desvendar a verdade por trás de uma possibilidade que até então parecia quase impossível. "Você mudou de perfume ultimamente?" perguntou seu tom medido, mas carregado de intenção, procurando em sua resposta algum indício que o aproximasse da certeza que começava a vislumbrar em seus pensamentos. Beatrice soltou uma breve risada, um pouco forçada, olhando para Nicolò com um brilho de vaidade nos olhos. "Você percebeu na hora, amor?" exclamou com um ar de satisfação. "Claro, há uma versão mais cara de Chanel que eu resolvi experimentar. Não pude resistir a algo tão exclusivo. Viu como podemos falar de coisas mais interessantes? É por isso que te amo", acrescentou rindo. Enquanto ela falava, Renata reapareceu na entrada da sala, trazendo a xícara que faltava na bandeja. Andou devagar, sem levantar os olhos, tentando passar despercebida no meio da conversa que carregava a tensão sutil no ambiente. Ao se aproximar, o mesmo aroma que persistia na xícara de Nicolò se intensificou no ar, uma combinação de jasmim e bergamota que evocava a noite à beira do lago com uma precisão desconcertante. A alma reconhece o que lhe pertence, até nas nuances mais sutis, como se cada aroma carregasse consigo um eco do vivido. Nicolò a observou de canto de olho, enquanto colocava a xícara com as mãos levemente trêmulas sobre a mesa. Algo em sua mente parecia se encaixar de maneira inesperada, enquanto o perfume o fazia lembrar com clareza da mulher que o acompanhara naquela madrugada. "Obrigado", disse de repente em um tom quente e deliberado, olhando para ela com um interesse que nem ele mesmo compreendia totalmente. Renata assentiu timidamente, apenas com um sorriso, sem dizer uma palavra, enquanto recuava em direção à porta, seu rosto corado e sua expressão carregada de uma mistura de nervosismo e discrição. Nicolò, ainda imerso em seus pensamentos e no aroma que o embriagava, se virou para Renata justo quando ela se preparava para sair da sala. Havia algo no ambiente, uma conexão sutil, mas inegável, que o fazia duvidar de cada certeza que até então havia mantido. Então ele se atreveu a detê-la, com um tom que buscava investigar além do que as palavras poderiam revelar. "Espera", disse sua voz cálida e deliberada. "Como você se chama?" Renata ficou imóvel, o peso da pergunta caindo sobre ela como uma brisa gelada. Lentamente, ela se virou, e seus olhos se encontraram com os de Nicolò em uma troca que parecia se prolongar no tempo, como se ambos pudessem ver um segredo oculto no outro. Por um instante eterno, o mundo ao redor deles desapareceu. Finalmente, com uma voz suave e ligeiramente trêmula, ela respondeu. "Renata." Ao ouvi-la, Nicolò sentiu uma sacudida no fundo do seu ser, algo que transcendia a lógica. O timbre de sua voz, a doçura do seu tom, a familiaridade inexplicável daquela pronúncia. Não podia ser possível, e ainda assim, em sua mente, tudo começou a fazer um sentido impossível de ignorar. "Isso não pode ser. Acho que é ela", pensou consigo mesmo, o peso daquela revelação preenchendo cada canto de sua consciência. O coração reconhece com certeza o que a mente duvida em compreender, porque no silêncio da verdade as respostas se revelam sem palavras. Beatrice soltou uma risada sarcástica diante do momento inesperado que se criara entre Nicolò e Renata, observando-os com uma mistura de desdém e vaidade. "E quem se importa com o nome de uma serviçal insignificante?" retrucou, com uma voz fria e cortante. "Não muda nada, não faz a menor diferença. As criadas vão e vêm, como bem sabes, querido." Nicolò observou seu rosto tenso e uma leve sombra de desconforto aparecendo em seu olhar. Aquela resposta, tão arrogante e desdenhosa, o deixava com uma estranha sensação de mal-estar, quase impotência, como se algo mais profundo e genuíno estivesse sendo esmagado por aquelas palavras. Olhou para Renata, que parecia ainda menor sob o peso das palavras de Beatrice, seu rosto tingido de um leve rubor, visivelmente afetada. "As feridas mais profundas são as que não se veem. Cada palavra que diminui o outro revela o caráter de quem a pronuncia." Com suavidade, Nicolò fez um gesto na direção dela. "Não vá embora, por favor", pediu com um tom tão deliberado quanto gentil. "Você pode me servir mais café?"
Fique, vou precisar de várias xícaras. É que ontem à noite... Bom, exagerei um pouco com a bebida, acrescentou soltando um sorriso intencional. Renata empalideceu levemente e em seus olhos, embora evitasse olhá-lo diretamente, era possível perceber uma mistura de surpresa e apreensão. Nicolò, que não parava de observá-la atentamente, notou aquela reação imediata, cada pequeno tremor de suas mãos enquanto ela pegava a cafeteira para servi-lo. O silêncio cresceu ao redor deles, carregado de uma tensão que parecia ser percebida apenas por eles na sua profundidade. Tentando preencher o silêncio, Beatrice se inclinou para Nicolò com um sorriso levemente forçado e perguntou, com um tom que tentava soar casual: "E por que você bebeu tanto ontem à noite, querido?" Disse com uma voz suave e controlada, mas com uma curiosidade que mal escondia uma certa inquietação. "Não é algo que você faça normalmente." A pergunta, lançada com um interesse superficial, atingiu Nicolò de forma inesperada. Aquela tonalidade e aquelas palavras, que deveriam ter sido reconfortantes, não alcançaram a profundidade que ele havia experimentado na noite anterior. Ele se viu evocando a ternura genuína e a proximidade daquela mulher misteriosa à beira do lago. Alguém que o acompanhara com uma empatia tão real e silenciosa que agora parecia ainda mais distante na companhia de sua noiva. Nas provas da vida não é a intenção que a alma busca no outro, mas a presença autêntica que as palavras não podem imitar. Pouco consciente da crescente desconforto no ambiente, ele se voltou para a noiva com um tom de melancolia deliberada e disse: "É que eu planejei tanto aquela noite com você. Queria tanto te ver, Beatrice", disse, medindo cada palavra para notar qualquer sinal na reação dela. Beatrice soltou uma risadinha leve, tocando seu ombro com um gesto que pretendia ser carinhoso. "Que fofo, querido. Mas você sabe que os compromissos com o meu estilista me enlouquecem. Não há nada que me apaixone mais do que cuidar da minha imagem." Sorriu com uma expressão despreocupada, dando por encerrado o assunto como se fosse uma conversa trivial. Nicolò esboçou um leve sorriso, como se estivesse anotando suas palavras, e então, com uma intenção cuidadosamente disfarçada, continuou: "Sabe, querida, ontem à noite, depois de sair de uma taberna, quase sofri um acidente na estrada. Tentei desviar de um servo e quase liguei para você para vir me resgatar. Sei que você teria vindo na hora." Renata, que havia se inclinado novamente para servi-lo, empalideceu de imediato, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto derramava o líquido escuro na xícara. Aquelas palavras tão inesperadas a mergulharam em uma crescente confusão. Ela não entendia como Nicolò poderia se referir àquela situação de forma hipotética, como uma suposição, quando, na verdade, aquilo havia acontecido. Por sua parte, Nicolò mantinha o olhar fixo na sua noiva, aguardando com cautela qualquer vestígio de explicação em sua resposta, procurando por qualquer sinal nela daquela noite, embora em seu interior um turbilhão de suspeitas começasse a se formar. Beatrice riu com frieza, como se zombasse da possível urgência da situação da noite anterior. "Isso teria sido muito fácil de resolver, meu amor. Eu teria mandado um guincho", respondeu com indiferença, seu tom tão frívolo quanto arrogante, enquanto olhava suas unhas sem preocupação. "Ontem à noite eu cheguei muito tarde do meu compromisso com o estilista. Você sabe o quanto me importa que cada detalhe esteja perfeito. Como eu poderia interromper uma sessão tão importante, deixando-a pela metade, por algo sem gravidade? Eu só teria feito uma ligação rápida e pronto, problema resolvido", disse com um sorriso despreocupado, enquanto ajeitava uma mecha de cabelo. Nicolò a observava em silêncio, sem deixar de notar o contraste entre a risada leve de Beatrice e a vulnerabilidade refletida nos olhos de Renata. A resposta da sua noiva fez com que ele se sentisse como se estivesse em um palco superficial, uma coreografia de palavras sem peso. Nesse momento, o aroma de jasmim e bergamota pairava novamente no ar, preenchendo-o com uma verdade sutil e envolvente, trazendo-o de volta à autenticidade da noite anterior.
e o deixando em meio a uma nova dúvida, profunda e reveladora. Renata, tremendo levemente enquanto preenchia a xícara, sentia como a dúvida se aproximava dela como um peso invisível. Pensava com franca introspecção. Agora ele sabe que não foi Beatrice quem estava lá, mas ele não pode suspeitar de mim. Aqui trabalham tantas mulheres. Poderia ter sido qualquer uma. No entanto, o medo a envolvia como uma sombra, enquanto ela se esforçava para manter a calma e suas mãos deixavam transparecer um leve tremor. Nicolò a observava em silêncio, o aroma de jasmim e bergamota confirmando sua intuição, como uma verdade delicada que se abria no meio da confusão. Como eu suspeitava, Beatrice nunca esteve lá. Foi outra pessoa, alguém com uma ternura que ela nunca demonstrou, nem mesmo hipoteticamente. Nesse momento, um pensamento profundo surgiu em sua mente. Às vezes, a alma se encontra no toque de um estranho, mais do que nos carinhos de um amante conhecido. Talvez onde menos esperamos, as raízes invisíveis do destino nos prendem para revelar uma conexão que não busca explicações. Ela simplesmente floresce. Um turbilhão de emoções se entrelaçava entre eles. Renata, tentando se convencer de que seu segredo estava seguro, e Nicolò cada vez mais certo de que aquela noite não foi um erro, mas uma descoberta que iluminava o mistério de uma conexão pura e reveladora. Nicolò, com uma calma contida e uma seriedade que nunca havia mostrado antes, direcionou seu olhar para Beatrice e, após um profundo suspiro, rompeu o silêncio. Eu vou te dizer a verdade. Renata, que observava de uma distância prudente, sentiu um golpe repentino no peito. Suas mãos começaram a tremer, e por dentro o medo se misturava com o desconcerto, como se tudo o que havia acontecido na noite anterior estivesse prestes a ser revelado. Beatrice ergueu uma sobrancelha e o olhou com uma mistura de curiosidade e exasperação, como se não entendesse completamente o peso de suas palavras. Que verdade? Perguntou com um tom entre curiosa e arrogante. Tem algo que eu deva saber? Nicolò permaneceu em silêncio por um instante, enquanto seu olhar se perdia em algum ponto distante, como se estivesse tentando reunir as palavras certas. Finalmente, suspirou e voltou a focar nela. Sim, Beatrice. Há algo, disse com voz pausada. A razão pela qual fiquei bêbado ontem à noite. A razão pela qual planejei durante semanas aquela noite. Beatrice, agora visivelmente intrigada, o olhou com expectativa, e naquele momento, Nicolò deslizou a mão no bolso de sua jaqueta, tirando uma caixa de veludo preto. Ele a abriu lentamente, revelando um anel de diamantes que brilhava sob a luz suave do quarto. Naquela noite inesquecível, continuou Nicolò com um tom carregado de melancolia. Eu planejava te pedir em casamento, te dando este anel de noivado. Beatrice prendeu a respiração ao ver o esplêndido anel reluzindo entre suas mãos. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e um sorriso de prazer cruzou seu rosto, completamente absorta no brilho da joia. Beatrice observou o anel com os olhos brilhando de emoção, e sua expressão se transformou em uma mistura de fascinação e encantamento. Amor, por que não me contou antes? Exclamou, agora com palavras cheias de entusiasmo. Eu teria cancelado o compromisso com o estilista sem pensar duas vezes. É um anel deslumbrante, espetacular, é lindo. Nicolò a observava em silêncio, enquanto Beatrice estendia a mão para ele, ansiosa. Com uma risada leve e um brilho de malícia, ela continuou. Claro que aceito, mas... Faça a proposta formal, meu amor, acrescentou com um tom quase infantil. Você sabe, o clássico. Se ajoelhe, me mostre a caixa com o anel e me peça como deve ser. O milionário esboçou um sorriso, se ajeitando e respirando fundo, para fazer o pedido formalmente. Nicolò assentiu e, com um sorriso que misturava determinação e doçura, se ajoelhou diante dela, segurando a caixinha. Os olhos de Beatrice brilhavam de alegria, enquanto Renata, que permanecia ao lado com o coração acelerado e as lágrimas prestes a cair, sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando.
Em câmera lenta, enquanto o braço de Beatrice se estendia para pegar o anel, algo na expressão de Nicolò mudou. Com um movimento inesperado, ele girou o corpo e, ajoelhado, ficou diante de Renata, que sentiu como se estivesse desaparecendo. O olhar dele, profundo e sincero, encontrou o dela, carregado de surpresa, ternura e dor, no meio da maior estupefação. Ao ver o anel diante de si, Renata levou a mão ao peito, incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo. Com uma voz suave e cheia de emoção, Nicolò sussurrou para ela: "Você quer ser minha esposa, Renata? Não quero que me falte nunca o seu perfume de jasmim e bergamota." Renata, sem conseguir conter a emoção e sentindo o peso de um amor inesperado que a fazia se sentir completa, olhou para Nicolò com uma mistura de espanto e doçura. Sua voz, suave, mas cheia de certeza, respondeu: "Sim, Nicolò, aceito. Porque, como dizia meu pai, o amor verdadeiro não busca fortuna, busca um coração onde habitar em paz." Beatrice, que observava a cena com crescente indignação, bufou de raiva, seus olhos faiscando de fúria. Incapaz de se controlar, exclamou: "O que é isso? Vocês dois estavam me enganando? Isso é inaceitável." Nicolò se levantou e, ainda segurando a mão de Renata, olhou para Beatrice com uma calma inabalável e um sorriso carregado de libertação. "Pense o que quiser, Beatrice. Você nunca entenderia." "Ah, e a propósito," ele acrescentou com um tom firme e decidido, "a partir de agora, o consórcio Sarti rompe toda e qualquer aliança comercial com a sua empresa. Você vai operar no mercado por sua conta e risco, sem a proteção financeira, nem o suporte legal do meu império." Beatrice empalideceu olhando para Nicolò com incredulidade e respondeu com a voz entrecortada: "O quê? Você sabe que minha empresa não vai sobreviver sozinha. Vou ter que demitir toda a servidão. Não conseguirei pagar o pessoal. E o meu estilista. Eu devo uma fortuna a ele." Nicolò soltou uma risada curta e sarcástica e acrescentou: "Ah, agora eu vejo o que realmente te importa, Beatrice." Virando-se para Renata, ele estendeu a mão e sorriu. "Vamos embora daqui, meu amor." Renata pegou sua mão e os dois se abraçaram. Saíram correndo da mansão sem olhar para trás, com uma felicidade inesperada e uma liberdade genuína iluminando seus rostos. Ao cruzarem o limiar da porta, cada passo os afastava de um passado vazio e os aproximava de um futuro compartilhado. Enquanto a mansão ficava para trás, ecoando risos e olhares, Renata, entre pensamentos de gratidão e espanto, murmurou: "A verdadeira riqueza é ter um lugar onde a alma possa repousar sem medo. Tudo o mais são adornos vãos que, com o tempo, o vento levará. Juntos construiremos a mais bela família. A você que chegou até aqui, obrigada por se permitir sonhar, por essa sensibilidade que te conecta com cada palavra e por manter viva a magia das histórias no seu coração. Nem todos têm a capacidade de ver além do óbvio, de encontrar nos relatos uma chama que ilumina, inspira e renova a alma. Essa é a sua riqueza, e foi um prazer compartilhar esta aventura com você. Se você quiser ajudar os cães de rua, é muito fácil. Basta se inscrever, dar um curtir e compartilhar essa história no WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa enviar um cumprimento personalizado.